Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Paulista, o Sérgio Alves, editor da coleção Viver e Aprender, da Escala Educacional. É uma coleção que tem o objetivo de ajudar as crianças a compreender e a lidar com situações como a dislexia, a necessidade de cadeiras de roda. A vida, como todo mundo sabe, ela é cheia de desafios, né? Para as pessoas de uma maneira geral. E se para muitos adultos enfrentar essas dificuldades, transpor essas barreiras que a vida... Bom, situações especiais como a necessidade de cadeiras de roda para locomoção, claro que aumentam ainda mais os desafios do cotidiano. Essa coleção, a qual nos referimos, Viver e Aprender, da editora Escala Educacional, tem o objetivo de ajudar as crianças a compreenderem, a lidar melhor com essas necessidades especiais também. A coleção aborda os temas da dislexia, do uso da cadeira de rodas, das dificuldades que envolvem o mundo infantil, das questões éticas impostas pelo mundo adulto, enfim, são vários temas sobre os quais nós vamos conversar bastante aqui. Sobre esse assunto é que é o foco da nossa entrevista com o Sérgio Alves, editor da coleção Viver e Aprender. Sérgio, muito boa noite para você. Boa noite. Antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? É isso, um prazer mesmo. Para falar a respeito. Bom, como é que surgiu essa coleção? A autora é a Jennifer Moore Malinos. Ela foi lançada primeiramente nos Estados Unidos e no Canadá, essa coleção, né, Sérgio? Isso, ela tem esse caráter, a gente trouxe para o Brasil exatamente porque era uma coleção que já vinha mostrando resultados bastante interessantes lá fora, né? Uhum. Então, nas feiras que a gente participa, tal, como a Feira de Bolonha, tal, a gente acabou achando muito interessante essa coleção, pela temática e pelo momento brasileiro mesmo, que estava discutindo muito a questão da inclusão. Perfeito. Né? E então, nesse tema, a gente acabou trazendo a coleção. Uhum. Acima de tudo, como você disse, pela oportunidade, né? Que é um momento importante, né? Claro. A coleção aborda 4 situações distintas, né? São 4 livros, é isso? São 4 livros. E ela foi lançada, está sendo lançada simultaneamente, esses livros são lançados simultaneamente, já estão nas livrarias, como é? Isso, ela está sendo lançada já do final do ano passado, mas agora que começa a acontecer mesmo, né? E ela está em livrarias, e ela é uma coleção que, além de ela pretender auxiliar a criança a se olhar melhor e se incluir no mundo em geral, ela permite que os pais e os educadores também saibam lidar com essas questões. Isso é importante, né? É super importante porque, assim, você vê, existem alguns programas federais, estaduais e municipais que pretendem implantar a inclusão. Então, assim, a escola inclusiva. Então, nós temos de incluir a criança em situação especial, como, por exemplo, um cadeirante, né? Vamos incluir. Mas aí não instrumentaliza os profissionais que vão trabalhar com essa criança de material que discuta essa questão. Porque não basta só você fazer uma porta larga ou uma rampa em 60 graus. Se você fizer uma rampa em 60 graus, essa criança vai rodar essa rampa e vai cair, entendeu? E vai ser pior. Então, você tem de preparar também. Eu acho que essa coleção dá suporte para isso. Ela dá esse suporte, ela ajuda, entendeu? Tanto a escola, que são os profissionais da educação. A criança diretamente, porque é uma linguagem também muito fácil, muito acessível, né? Isso, porque ela ilustrada. Ilustrada, ela parte de uma narrativa em primeira pessoa. Então, é uma própria criança que ou está vivendo ou viveu esse problema ou essa situação, uma situação mais limite. E vai colocando, né, as experiências. E vai colocando de uma forma bastante clara, leve, né? Sutil e explícita, né? Quer dizer, não vela, entendeu? Então, eu uso cadeira de rodas. Isso é fundamental. É fundamental. Eu uso cadeira de rodas e ela pode incomodar, entendeu? Para eu usar uma cadeira, eu vou passar em cima do pé de alguém, entendeu? Então é a situação do cotidiano das pessoas com essas necessidades. E né? são todas questões que elas podem ser discutidas. A coleção oferece, como você disse, esse suporte, a oportunidade de que essas questões sejam colocadas, discutidas, tanto no ambiente familiar, né, com os pais em casa, nas escolas, principalmente. Exatamente. Eu acho que também, assim, até para o próprio pai encontrar um livro desse e falar assim, poxa,
o meu filho é especial e ele tem cara. Quer dizer, você dá cara, você mostra o rosto, porque a gente vive uma sociedade bastante complexa que durante muitos anos escondeu as suas, bem entre aspas, as suas feiuras, né? Uhum. Aquilo que achava que era feio, aquilo que era o diferente. Então agora que a gente está num momento um pouquinho mais, vamos dizer assim, vamos ousar achar que nós estamos vivendo um momento mais inteligente, né? Eu acho que é legal porque coloca exatamente a questão da inclusão na prática, entendeu? Claro. Então vamos olhar para essa criança. Existe uma criança que tem a síndrome de Down. Então a síndrome de Down vai para novela, e não é Não, nada. uma exposição de uma maneira natural, né? Claro, e que essas pessoas são produtivas. Claro, claro. Quer dizer, não a gente alijá-las simplesmente de todo o processo produtivo. E nem rotular também. Não, nem rotular. E elas podem. Por exemplo, o menino cadeirante, ele vai descobrir através do basquete, do esporte, possibilidades de ele ser um cara legal, entendeu? Não Feliz e produtivo. Feliz e produtivo, e ser um cara da turma. Uhum. Ele é da turma. Participar mesmo, claro. Porque normalmente eles são excluídos, né? Porque aquilo que eu não conheço, eu excluo. E é uma coisa dolorida, né? Exclusão. Claro, qualquer tipo de absurda exclusão. E dolorida, né? Claro, por quê? Porque ela é preconceituosa. Uhum. Né? Toda exclusão ela acaba sendo preconceituosa porque ela parte de um pressuposto que não é necessariamente o real. Né? E todo preconceito é gerado pela ignorância. Claro. Ignorância aqui até no melhor sentido da palavra, digamos. Não é no sentido de, você é um ignorante mesmo por não conhecer, por desconhecer, não é? Exatamente. O assunto com profundidade, então, e não discutir. Acho que o que é legal é que exatamente coloca em pauta. Claro. Então, você tem um livro que tem cores, tá? Você não vai dar conta de fazer todas as inclusões necessárias, porque, assim, para isso, a gente também, para montar uma coleção como essa, você não só fala assim, que legal esse livro que eu estou vendo aqui numa feira internacional e vou levar. Não, você tem uma série de discussões internas antes de a gente fazer o livro, né? Eu me lembro de ter discutido em outras ocasiões com amigas que tem uma irmã que não escuta, que é surda, e todo o problema dessa mulher, dessa menina na faculdade, porque o professor ele ficava de costas e falava como se ela pudesse acompanhar. E ela não podia, entendeu? E ela não conseguia acompanhar a matéria, então ela tinha de pegar a matéria dos amigos, sabe? Então são questões mínimas e que a gente não se dá conta e não percebe, entendeu? Uhum. Bom, como eu disse, os livros são todos ilustrados, né? A ilustração é da Marta Fábrica. Marta Fábrica é também importada a ilustração, né? Também, porque o livro todo já vem um pacote. E aí a gente faz, quando a gente pega